E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no site Autoconhecer. Isso aí. Hoje vamos desvendar os mistérios da ansiedade, com o livro Desconstruindo a Ansiedade, do Dr. Judson Brewer. É isso aí. Você já deve ter ouvido falar da ansiedade, né? Claro. Mas o Dr. Brewer, ele vai além do básico, Sim. explorando a fundo a ciência por trás dela, como ela se conecta aos nossos hábitos. Sim. E principalmente como a gente pode usar a atenção plena para finalmente se libertar. E olha, o Dr. Brewer não é qualquer um, não. Já deu para perceber que esse livro é um guia poderoso para quem quer entender e controlar a ansiedade de uma vez por todas. Ele é psiquiatra, experto em pesquisa sobre mudança de hábitos. E o livro dele foi elogiado por gente como a Arianna Huffington Nossa! e Mark Williams, sabe? Ou seja, é coisa séria. E sabe o que me chamou a atenção logo de cara? A ansiedade está presente em quase tudo e em todos. A Associação Americana de Ansiedade e Depressão estima que mais de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. Caramba. E não para por aí. Pesquisas mostram que a ansiedade é ainda mais comum em países ricos. Estranho, né? A gente pensa que em países com mais recursos as pessoas seriam menos ansiosas. Era de se esperar. Uma das teorias é que quando as necessidades básicas estão satisfeitas, o nosso cérebro, digamos, fica procurando problema. Entendi. É como se ele fosse programado para encontrar perigos. E na falta de ameaças reais, ele inventa algumas. Tipo quando a gente tá de boas em casa e começa a pensar em todos os problemas que podem acontecer no futuro, né? Exatamente. E por falar em como a ansiedade se manifesta de formas inesperadas. O Dr. Brewer conta uma história pessoal no livro que é bem curiosa. Ele achou que estava com giardíase, Que isso. por causa de alguns sintomas que ele estava sentindo. Chegou até a se autodiagnosticar, coitado. Mas no final das contas, tudo não passava de ansiedade. Ele tinha certeza que tinha pegado a infecção durante uma viagem. Mas na verdade era o estresse e a ansiedade dando as caras. A ansiedade é realmente uma mestra do disfarce. E o Dr. Brewer não para por aí. Não. Ele mostra como a ansiedade se manifesta de maneiras diferentes em seus pacientes. Hum. Tem a história da esposa dele, a Mari, que só se deu conta da própria ansiedade depois de observar padrões de comportamento na família dela. E tem também o caso de uma paciente que desenvolveu uma série de hábitos e comportamentos para lidar com a ansiedade, a ponto da ansiedade virar parte da identidade dela. Nossa! É como se ela tivesse acostumado a viver com a ansiedade a ponto de não conseguir se imaginar sem ela. É como se a ansiedade fizesse parte da personalidade. Isso. Mas de onde será que vem essa ansiedade toda que nos persegue desde os tempos das cavernas? A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender isso, né? Com certeza. A ansiedade é um mecanismo de sobrevivência que a gente herdou dos nossos ancestrais. Imagina só, você é um homem das cavernas e de repente dá de cara com um tigre dente de sabre. Que medo! A ansiedade, nesse contexto, era fundamental para a sobrevivência. Ela preparava o corpo para lutar ou fugir. Ou seja, era como se fosse um alarme interno, Isso. nos alertando do perigo. E o problema é que nos dias de hoje esse alarme dispara por qualquer coisinha, né? Exatamente. O problema é que, hoje em dia, a gente não precisa mais lutar contra tigres dentes de sabre. Mas o nosso cérebro continua reagindo como se a gente estivesse em constante perigo. Um e-mail do chefe, por exemplo. Nossa, verdade. Pode gerar a mesma resposta de ansiedade que o homem das cavernas sentia diante de um predador. É como se nosso cérebro tivesse preso no passado, né? E essa ansiedade, que deveria ser um sinal de alerta pontual, acaba virando um ciclo vicioso. Exatamente. É como se a gente estivesse dirigindo um carro com freio de mão puxado. Sim. A gente até consegue se mover, mas com muito mais esforço e desgaste. E o Dr. Brewer explica que a ansiedade, assim como outros hábitos, funciona como um ciclo, com 3 elementos principais: gatilho, comportamento Certo. e recompensa. E como funciona esse ciclo na prática? Vamos imaginar que você tem uma apresentação importante no trabalho. A proximidade da apresentação, o medo de falar em público, a pressão por um bom desempenho, tudo isso pode ser um gatilho para a ansiedade. Aí a gente começa a se preocupar, ter pensamentos negativos, o coração acelera, a gente começa a suar frio, as mãos tremem. Esse é o comportamento. Isso mesmo. E qual seria a recompensa nesse caso? Recompensa. É. Por mais estranho que pareça, é o alívio temporário que a preocupação traz. Ao se preocupar, você sente como se estivesse no controle da situação. Mesmo que, na realidade, a preocupação não resolva o problema. É como se se enganasse para se sentir um pouco melhor. Exatamente. E esse alívio, essa sensação de controle, mesmo que ilusória, reforça o ciclo da ansiedade. Você aprende que, ao se preocupar, consegue, pelo menos por um momento, se sentir melhor. É como se a gente alimentasse a ansiedade
com a própria ansiedade, né? A preocupação acaba virando um mecanismo de escape. Uma forma de lidar com a ansiedade, mesmo que a longo prazo, ela só piora as coisas. Para ilustrar esse ciclo, o Dr. Brewer usa o caso do John, um paciente que usava álcool para lidar com a ansiedade relacionada ao trabalho. Que interessante. E como era a história do John? Ele era autônomo e se sentia constantemente pressionado pela quantidade de trabalho. Essa pressão gerava ansiedade. E para lidar com essa ansiedade, ele adiava as tarefas. E se distraia com filmes e séries. No final do dia, a culpa por não ter feito nada aumentava a ansiedade, levando ele a beber para aliviar a tensão. E aí, claro, o álcool até aliviava a ansiedade por um tempo, mas no fundo só piorava a situação a longo prazo. Exato. Ele entrava num ciclo vicioso de procrastinação, culpa e abuso de álcool. É por isso que Dr. Brewer enfatiza a importância de mapearmos nossos próprios ciclos de ansiedade. Precisamos identificar os gatilhos, os comportamentos e as recompensas que os perpetuam. É como entender como uma máquina funciona antes de tentar consertá-la. Gostei dessa analogia. É tipo quando a gente tenta montar um móvel sem olhar o manual de instruções, né? A chance de dar errado é enorme. E ele compara esse processo com o conserto de um carro. Antes de mexer no motor, você precisa entender como ele funciona, identificar as peças, saber como elas se conectam. Só depois disso você pode começar o reparo. Ou seja, para lidar com a ansiedade, a gente precisa primeiro entender como ela age na nossa mente. Isso. Quais são os gatilhos que a disparam, como ela se manifesta no nosso corpo e quais são os comportamentos que a alimentam. E tem uma armadilha que é muito comum a gente cair. Querer consertar o problema logo depois de mapear o ciclo. É normal, né? Quando a gente descobre que algo tá errado, a gente quer resolver logo. Mas com a ansiedade, a pressa é inimiga da perfeição. É preciso ter paciência. É preciso dedicar tempo para realmente entender o ciclo, antes de tentar modificá-lo. Mapear o ciclo é só o primeiro passo. É a partir desse mapeamento que a gente pode começar a entender a dinâmica da ansiedade na nossa vida e, consequentemente, buscar formas mais eficazes de lidar com ela. E tem mais uma crença que o Dr. Brewer desmistifica no livro, de que a força de vontade é suficiente para superar a ansiedade. É verdade. A gente ouve muito por aí. Se esforça mais, você precisa ter mais força de vontade. Não se deixe levar pela ansiedade. Mas a verdade é que as pesquisas mostram que a força de vontade é um recurso limitado. E muitas vezes ineficaz para promover mudanças a longo prazo. Então, se a força de vontade não é a solução, o que a gente pode fazer para romper esses ciclos de ansiedade? O que realmente funciona? O Dr. Brewer propõe uma abordagem inovadora baseada na prática da atenção plena ou mindfulness. E é sobre isso que vamos conversar no próximo bloco. Aí sim. Mindfulness é um tema que a gente adora aqui no Aceitão Autoconhecer. Então, preparem-se para essa imersão no mundo da atenção plena e descubram como ela pode transformar a sua relação com a ansiedade. A gente volta já já. Até já. E aí, pessoal, voltamos para desvendar mais segredos do livro Desconstruindo a Ansiedade, do Dr. Judson Brewer. Antes do intervalo, a gente vai falando sobre como a força de vontade sozinha não é páreo para a ansiedade. Verdade. E a solução que o Dr. Brewer propõe é a atenção plena, ou mindfulness. Mindfulness, essa palavrinha mágica que a gente tanto ouve falar, né? É. Mas como ela pode nos ajudar a lidar com a ansiedade na prática, o Dr. Brewer explica tudo direitinho no livro dele. A atenção plena é a capacidade de estar presente, de prestar atenção no momento presente, aqui e agora, sem julgamentos, sem ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. É observar os pensamentos, as emoções, as sensações físicas, sem se identificar com eles, sem se deixar levar por eles. É como se a gente apertasse o botão de pause na mente e tagarela e simplesmente observasse o que está acontecendo dentro e fora da gente, sem tentar controlar, mudar ou julgar nada. É isso. Exatamente. E como isso se aplica à ansiedade? Quando a gente está ansioso, a gente tende a se fundir com os pensamentos e as emoções negativas. A gente se deixa levar por eles. A atenção plena nos ajuda a criar um espaço entre nós e a ansiedade. A observá-la com mais distanciamento, sem nos envolvermos naquela espiral de pensamentos e emoções. Em vez de tentar ignorar ou reprimir a ansiedade, a atenção plena nos ensina simplesmente a observá-la, a reconhecê-la como algo passageiro, que surge e desaparece, sem que a gente precise se agarrar a ela. Exatamente. É como se a gente desmontasse a ansiedade em seus componentes básicos, entendendo que ela é apenas um conjunto de sensações físicas, pensamentos e emoções que, por si só, não têm o poder de nos controlar. A gente perde o medo da ansiedade quando entende que ela é apenas um processo mental, que, como qualquer outro processo, tem um início, um desenvolvimento e um fim. É como se a gente tirasse a máscara da ansiedade e visse que por trás daquela promessa de alívio e controle existe, na verdade, um ciclo vicioso, que só intensifica o sofrimento.
E o Dr. Brewer usa uma analogia bem interessante para explicar como podemos usar a atenção plena para superar a ansiedade. A analogia das 3 marchas. Essa analogia é genial. É como se a gente estivesse dirigindo uma estrada escura e de repente alguém acendesse os faróis, revelando os buracos, as curvas perigosas, os obstáculos que antes estavam ocultos pela escuridão. Adorei a analogia. E como funcionam essas 3 marchas na prática? A primeira marcha é o mapeamento da mente, que é o processo de identificar os ciclos de hábito da ansiedade, como a gente já conversou. É o momento de observar, de prestar atenção aos gatilhos, aos comportamentos e às recompensas que mantêm o ciclo da ansiedade ativo. Então, a primeira marcha é tipo fazer um raio-x da nossa ansiedade, né? Entender como ela funciona, quais são seus componentes e como eles se conectam. Isso mesmo. A segunda marcha é o desencantamento, que é o processo de reconhecer que os comportamentos que a gente usa para lidar com a ansiedade, na verdade, não são tão recompensadores quanto a gente imaginava. É no momento de questionar as recompensas, de perceber que a preocupação, a evasão, a procrastinação, apesar de trazer um alívio momentâneo, não nos levam a lugar nenhum. É como se a gente tirasse a venda dos olhos e percebesse que a gente estava se agarrando a uma ilusão de segurança, né? Que a gente estava buscando alívio em lugares que só aumentavam o nosso sofrimento. Exatamente. E o Dr. Brewer dá um exemplo bem interessante no livro, de como a atenção plena pode nos ajudar a se desencantarmos de um hábito, o experimento do chocolate. Chocolate. Me conta mais sobre esse experimento. Uma neurocientista amiga do Dr. Brewer, a Dra. Dina Small, conduziu um estudo em que os participantes tinham que comer seu chocolate favorito, enquanto a atividade cerebral deles era monitorada. Que delícia de experimento. E o que a Dra. Small observou foi que, no início, quando os participantes davam a primeira mordida no chocolate, as áreas do cérebro relacionadas ao prazer eram ativadas. Até aí, tudo normal, né? Chocolate é gostoso mesmo. Sim, mas à medida que os participantes continuavam comendo, a atividade nessas áreas diminuía, enquanto as áreas relacionadas à aversão começavam a ser ativadas. Ou seja, o prazer inicial ia diminuindo, enquanto a sensação de saciedade e até mesmo de enjoo ia aumentando. Exatamente. E esse experimento ilustra como a recompensa, nesse caso o prazer de comer chocolate, tem uma data de validade, por assim dizer. A gente se ilude achando que o prazer vai durar para sempre, mas na verdade é passageiro e muitas vezes se transforma em seu oposto. E o mesmo acontece com a ansiedade, né? A gente se agarra à preocupação, à evasão, à procrastinação, achando que elas vão nos proteger da dor, mas na realidade elas só prolongam o sofrimento. Exatamente. E a atenção plena nos ajuda a ver isso com mais clareza, a perceber que as recompensas que a gente busca na ansiedade são, na verdade, ilusórias e passageiras. E qual seria a terceira marcha? O que a gente faz depois de mapear a mente e se desencantar com as falsas recompensas da ansiedade. A terceira marcha é a busca por uma oferta maior e melhor. Ou seja, é o momento de encontrar novas formas de lidar com a ansiedade, formas que sejam mais recompensadoras. E que não alimentem o ciclo vicioso. É como se a gente trocasse um motor velho e enferrujado por um novinho em folha. E que tipo de ofertas maiores e melhores a gente pode encontrar? A gente pode começar buscando recompensas que sejam intrínsecas, ou seja, que venham de dentro e não dependam de fatores externos. E a atenção plena, ou mindfulness, se encaixa perfeitamente nessa categoria. É como se a gente descobrisse um tesouro dentro da gente. Uma fonte inesgotável de paz, calma e bem-estar, que não depende de dinheiro, status ou reconhecimento externo. Exatamente. A atenção plena nos conecta com o momento presente, com a riqueza da experiência do aqui e agora, sem necessidade de buscar aprovação ou validação externa. E essa conexão com o presente é libertadora, pois nos liberta da constante ruminação mental sobre o passado e a preocupação com o futuro, que são combustíveis para a ansiedade. Mas além da atenção plena, que outras ferramentas a gente pode usar para encontrar essas ofertas maiores e melhores? O que mais o Dr. Brewer sugere no livro? Ele fala bastante sobre a importância de cultivarmos a curiosidade. Quando a gente está curioso, a gente se abre para novas possibilidades, para novas formas de ver o mundo e de lidar com os desafios. É como se a gente trocasse a lente do medo pela lente da descoberta, do aprendizado, da aventura. E a curiosidade é o oposto da ansiedade, né? Enquanto a ansiedade nos coloca no modo de sobrevivência, nos fazendo enxergar apenas ameaças e perigos, a curiosidade nos impulsiona para frente, para o crescimento, para a expansão. Exatamente. E para cultivar a curiosidade, a gente pode usar um exercício bem simples. Abrir bem os olhos, como se estivesse diante de algo novo e fascinante. E manter essa postura por alguns segundos. Como se a gente convidasse a mente a sair do piloto automático, da zona de conforto, e se abrir para novas experiências, novas perspectivas. Que legal.
Vou tentar fazer isso agora mesmo. E além da curiosidade, o que mais a gente pode usar para encontrar essas ofertas maiores e melhores que o Dr. Brewer tanto fala? Ele também fala muito sobre a importância da gentileza e da autocompaixão. A gentileza e a autocompaixão são como abraços quentinhos na alma, né? Elas nos ajudam a acolher nossas vulnerabilidades, nossos erros, nossas imperfeições, com mais amor e compreensão. Exatamente. É como se a gente estendesse a mão para nós mesmos nos momentos de dificuldade. Em vez de nos criticarmos, nos julgarmos ou nos cobrarmos em excesso. E essa postura de autocuidado é fundamental para lidar com a ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade nos leva para um ciclo de autocrítica e autossabotagem, nos fazendo acreditar que não somos bons o suficiente, que não merecemos ser felizes. E o Dr. Brewer sugere alguma técnica específica para cultivar a gentileza e a autocompaixão? Sim. Ele apresenta um exercício bem legal chamado EM, que é um acrônimo em inglês que significa reconhecer, aceitar, investigar e não se identificar. Que interessante. Me explica melhor como funciona esse NIM. O primeiro passo é reconhecer. O que está acontecendo dentro da gente? Seja uma emoção, uma sensação física ou um pensamento. Por exemplo, se você está sentindo ansiedade, o primeiro passo é simplesmente reconhecer. Ok, estou sentindo ansiedade agora. Sem tentar negar, disfarçar ou lutar contra a ansiedade, né? Simplesmente reconhecer que ela está presente. Isso mesmo. O segundo passo é aceitar a experiência, sem resistência, sem julgamento. É como se você dissesse para si mesmo: está tudo bem sentir ansiedade, é humano, é natural. Aceitar não significa se conformar com a ansiedade, mas sim acolhê-la como parte da experiência presente sem lutar contra ela. É como se a gente fizesse as pazes com a ansiedade, né? Em vez de tratá-la como a inimiga, a gente recebe como uma visita inesperada, mas que faz parte da vida. Exatamente. O terceiro passo é investigar a experiência com curiosidade, atenção plena e gentileza. O que você está sentindo no corpo? Quais são os pensamentos que estão passando pela sua mente? Quais são as emoções que estão presentes? É como se você estivesse explorando um território desconhecido, com a mente aberta, sem medo do que vai encontrar. É como se a gente fosse um cientista explorando a nossa própria mente, né? Com curiosidade, sem julgamento, buscando entender como a ansiedade se manifesta em nós. Perfeito. E o quarto e último passo é não se identificar com a experiência. É reconhecer que a ansiedade, assim como qualquer outra emoção, pensamento ou sensação, é passageira. Que ela surge e desaparece, sem que a gente precise se fundir com ela, sem que ela defina quem a gente é. É como se a gente observasse as nuvens passando no céu, reconhecendo cada formato, cada movimento, sem se apegar a nenhuma delas, sem se deixar levar pelo vento. E o Dr. Brewer, ele ressalta que essa prática do REN, assim como a atenção plena em geral, é um processo de aprendizado, né? Que exige paciência e persistência. E principalmente gentileza com a gente mesmo. Com certeza. É como aprender a andar de bicicleta. No início a gente cai e se frustra, mas com a prática a gente vai ganhando equilíbrio, confiança. Finalmente a liberdade de pedalar sem medo. E assim como andar de bicicleta, a atenção plena e a prática do RAI nos dão uma sensação de liberdade e leveza, nos permitindo navegar pelas ondas da vida com mais serenidade, equilíbrio e bem-estar. Nossa, quanta coisa interessante a gente aprendeu hoje, né? E a gente ainda tem muito para explorar no próximo bloco, onde vamos falar sobre a importância de construir uma fé baseada em evidências, na nossa capacidade de superar a ansiedade e de vivermos com mais plenitude e bem-estar. E essa fé não se baseia em crenças mágicas ou em promessas vazias, mas sim na experiência direta, na observação atenta da nossa mente e do nosso corpo, na prática constante da atenção plena e na busca por alternativas mais saudáveis e recompensadoras para lidar com os desafios da vida. Então preparem-se para essa última etapa da nossa jornada rumo à liberdade da ansiedade. De volta já já. E aí, pessoal? Voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo no livro Desconstruindo a Ansiedade. Isso aí. A gente explorou as 3 marchas da atenção plena. Mapeamento da mente, desencantamento e a busca por uma oferta maior e melhor. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre como construir uma fé inabalável na nossa capacidade de superar a ansiedade. E essa fé, ela não tem nada a ver com religião ou misticismo. É uma fé baseada em evidências. Na nossa experiência direta com a prática da atenção plena. Certo. Na observação dos nossos pensamentos e emoções. E na comprovação de que, sim, é possível viver com mais leveza e bem-estar. É como se a gente finalmente assumisse o controle da nossa mente, em vez de sermos controlados por ela, né? Exatamente. É como se a gente dissesse para a ansiedade: eu te vejo, eu te reconheço, mas você não me controla mais. E essa fé, essa confiança na nossa capacidade de lidar com a ansiedade, se fortalece a cada passo que a gente dá nesse processo de autoconhecimento e transformação. E o Dr. Brewer, ele compartilha histórias inspiradoras de pacientes que conseguiram superar a ansiedade, usando as técnicas que ele ensina no livro, né? Sim. Ele conta a história do Dave.
que sofria de ansiedade severa e tinha crises de pânico com frequência. O Dave começou a praticar mindfulness e aplicar as 3 marchas no dia a dia. E, aos poucos, as crises de pânico foram diminuindo, a ponto de desaparecerem completamente. Incrível. E ele também fala do Michael, que era viciado em álcool e drogas. E usava essas substâncias para lidar com a ansiedade e a dor emocional. O Michael também se beneficiou muito da prática da atenção plena. Ele aprendeu a observar os gatilhos que o levavam a usar drogas e álcool. E a encontrar novas formas de lidar com a ansiedade e a dor sem recorrer às substâncias. Essas histórias mostram que a mudança é possível, né? Que a gente não precisa ser refém da ansiedade para sempre. Com certeza. E o mais legal é que o Dr. Brewer enfatiza que essa mudança ela não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que exige paciência, persistência e, principalmente, gentileza com a gente mesmo. É como aprender a tocar um instrumento musical, né? A gente não vira um músico virtuoso da noite para o dia. É preciso praticar, se dedicar, ter paciência com os erros e celebrar os pequenos progressos. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento e transformação, ela pode ser desafiadora às vezes, mas também é muito recompensadora. E no final das contas, o que importa é a gente continuar caminhando, um passo de cada vez, em direção à vida que a gente quer viver, com mais paz, leveza e bem-estar. E para quem quer se aprofundar nesse universo da atenção plena e da transformação pessoal, o Dr. Judson Brewer tem muito a ensinar no livro Desconstruindo a Ansiedade. Vale a pena a leitura. Com certeza. É um livro que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos com mais curiosidade e compaixão. E a descobrir o poder que a gente tem de transformar nossa relação com a ansiedade e com a vida. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no livro Desconstruindo a Ansiedade. E que as ferramentas e os insights que a gente compartilhou aqui possam te ajudar a trilhar o seu próprio caminho de autoconhecimento e transformação. Muito obrigada por ouvirem o Satyan Autoconhecer. Fiquem ligados para mais episódios cheios de reflexões, dicas e inspirações para você viver uma vida mais plena e autêntica. Até a próxima!